Olá, seja bem-vindo. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, gasolina ficará mais barata no Rio Grande do Sul a partir de amanhã. E também nós vamos mostrar para você uma árvore de alimentos criada pelo Bom Dia, que está ajudando muitas entidades aqui da região do Alto Uruguai com o apoio das escolas. Entre outros destaques, nós vamos falar sobre a situação da coleta do lixo, que pegou todos de surpresa e volta a ser normalizada aos poucos com a ajuda da Prefeitura aqui em Erechim. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Bom Dia Notícias de o último de 2021. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha nesse momento e que nos acompanhou ao longo de todo este ano. Vamos para a nossa janela do Bom Dia. O último dia do ano é de céu azul aqui na capital da amizade, temperatura na casa dos 22 graus. Hoje, dia 31 de dezembro de 2021, estamos aí a poucas horas do início de 2022. E nós começamos sempre falando de segurança pública aqui no Bom Dia Notícias. Olha, a Brigada Militar apreendeu comprimidos de êxtase e prendeu 2 pessoas em São José do Ouro. O caso aconteceu na madrugada de ontem. Um homem acabou preso e um jovem foi apreendido na noite da última quarta-feira após ser flagrado com comprimidos de uma droga sintética conhecida popularmente como êxtase em São José do Ouro. De acordo com a Brigada Militar, 4 comprimidos da droga estavam em um veículo junto com os suspeitos abordado na região central da cidade. Além das drogas, os celulares dos suspeitos foram apreendidos e serão entregues à Polícia Civil para investigar a origem dos entorpecentes. Após ser ouvida, a dupla foi liberada. E olha, falando na virada que acontece daqui a pouco, muita gente pretende soltar o famoso fogo de artifício aí, né? Os fogos de artifício. E olha, além deles, as bitucas de cigarro e também outros objetos que são feitas, por exemplo, as queimadas, estão aumentando aí o trabalho do Corpo de Bombeiros nesse período. E a Taíra do Carmo foi lá no Corpo de Bombeiros, falou com eles e a gente faz um alerta para você que, se puder, evite soltar fogos, evite provocar queimadas, né? Porque apesar da chuva que deu ontem à tarde aqui em Erechim, a situação ainda é muito preocupante. Veja. Olá para você que acompanha a programação do Jornal e TV Bom Dia. Nós estamos aqui no Corpo de Bombeiros de Erechim para falar sobre a situação das queimadas nessa estação. E para isso, aqui do meu lado, está o Sargento Felipe, que vai passar algumas orientações para nós. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Então, estamos enfrentando bastante dificuldades aí na questão de combate a incêndio em vegetação, né? Bastante ocorrências, assim, um número bem grande mesmo. E por falta de cuidado do pessoal, né? Que acaba colocando fogo ali nos galhos, faz a parte de jardinagem, aí acaba se alastrando. O pessoal tem buscado bastante o acesso às estradas do interior também para queimar lixo agora, né? Faz aquela faxina final de ano e acaba se alastrando, né? Por causa do vento, o clima está muito seco, né? Então acaba a gente tendo essa dificuldade aí. Agora mesmo estamos atendendo a ocorrência desse tipo, né? E estamos com bastante demanda assim nessa área. Gostaria de passar essa orientação no sentido de prevenir, né? Porque o fogo ele se alastra muito rápido. Às vezes o pessoal não tem noção, né? Bate um vento ali, quando vê toma uma proporção muito grande, causando, né, danos aí nas propriedades. E inclusive falar que é crime, né? Fazer queimadas aí em área urbana, e é crime, é proibido, né? Sargento, quais são as principais orientações às pessoas a fim de evitar esse tipo de crime, né? Esses incêndios? Sim, então, a coleta de lixo ela é feita na cidade, né? A gente orienta a não colocar fogo, justamente por isso, por às vezes tomar essa proporção maior aí e acabar danificando, né, propriedades e enfim. Sargento, essa questão como a bituca de cigarro, largar fogos de artifício, isso também pode levar a queimas? Com certeza, a bituca de cigarro a gente acredita que seja a principal, né, causa aí desses incêndios em beira de estrada também, acontece bastante, né? Causando muita fumaça, muito
muito perigoso até mesmo para o trânsito dos veículos, né? E agora, final do ano, temos as festas com fogos de artifício também, né? O que a gente orienta? Fazer o uso, né? Seguir ali as orientações que tem nos manuais ali dos fogos de artifício, né? Em locais que sejam apropriados, né? Para não estar causando também incêndios, né? Na vegetação. Sargento Felipe, muito obrigada pela participação e também por todas as orientações aqui prestadas à comunidade. Obrigado pelo convite, aí um excelente final de ano a todos. Tayane do Carmo, com informações aqui do Corpo de Bombeiros de Erechim, para a TV Bom Dia. Tudo bem, né? Olha, soltar fogos também cuida dos animais, viu? Então, se você puder, não solte fogos de artifício. E olha, um sargento passou mal e morreu após um evento da Brigada Militar que aconteceu ontem pela manhã no Nonuai. Foi a troca do comando. Veja. Faleceu nesta quinta-feira o 3º sargento da Brigada Militar, Rogério Bergman. Ele passou mal após um evento de formatura e passagem do comando do pelotão de Nonuai na manhã desta quinta-feira na Câmara de Vereadores do município. Bergman foi socorrido por colegas e chegou a ser levado até o hospital da cidade, mas não resistiu e faleceu. Rogério Bergman estava na Brigada Militar desde 1993 e era comandante do Grupamento de Polícia Militar de Gramado dos Loureiros. Muito bem, vamos falar de solidariedade. Olha, o Bom Dia criou uma árvore de alimentos. Esse foi o tema dos cadernos especiais de fim de ano aqui do jornal Bom Dia de Erechim. As árvores foram criadas em parceria com escolas aqui da região e vão ajudar muitas entidades. Criar uma árvore de alimentos. Esse foi o tema dos cadernos especiais de fim de ano do jornal Bom Dia de Erechim, que lançou um desafio para as escolas da região do Alto Uruguai, que ao longo dos últimos meses de 2021 trabalharam com seus alunos a solidariedade. A Escola Municipal de Educação Infantil Dona Rosalina de Mariano Moro criou o projeto Doe a Quem Precisa, para arrecadar doações que foram entregues ao Lar da Criança em Erechim. No momento que foi recebida a proposta do projeto, a Escola de Educação Infantil, que é a única municipal que a gente tem, abraçou a causa, reuniram-se com os professores e, numa ideia coletiva, resolveram fazer. E a comunidade escolar abraçou assim a causa, que em uma semana conseguiram recolher, receber todo esse material, alimentos e roupas, e o projeto era para terminar hoje, numa semana foi feito, né? Então foi assim bem interessante, valeu. A escola está muito feliz e o município também em poder participar desse projeto. E quando a gente é desafiado, a gente consegue sim. A nossa árvore foi modelo para várias pessoas que foram lá fotografar, para também poder fazer. A escola, as prof, a diretora e a coordenadora estão de parabéns também, porque se envolveram e conseguiram finalizar o projeto com sucesso. A gente recebeu ele com muito carinho, com muita alegria, e já no dia 8, a gente fez uma reunião pedagógica com toda a turma da equipe escolar de lá, e já no dia 9 a gente repassou nos grupos das crianças e pais, e todos colaboraram, que em 8 dias nós tivemos a grande felicidade de arrecadar 724 peças de roupas, das quais nós vamos entregar ali para o Lar da Criança, né? E 102 quilos de alimentos com 730 gramas. Então, para nós foi um prazer em poder participar deste projeto, e a gente pensa em continuar e não desistir, porque a causa foi muito boa. E os pais todos colaboraram e estão muito felizes, a escola também. Então, a gente, enquanto Lar da Criança, agradece a participação de todos, da colaboração dos pais, dos professores, da comunidade em geral. E, assim, quanto mais alimentos para nós, ótimo. A gente sempre está precisando, é uma rotatividade bem grande, então tudo que vier é muito bem-vindo. Desde já agradecer a toda a comunidade lá de vocês, agradeço aos pais, os alunos, enfim, todo mundo. E de coração, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que 2022 seja repleto de coisas boas para todo mundo.
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Maurício Cardoso levou o tema Natal é Tempo de Amor e aceitou o desafio do Jornal Bom Dia e confeccionou uma árvore natalina com cerca de 80 quilos de alimentos e aproximadamente 100 itens de materiais de higiene e produtos de limpeza. As doações arrecadadas pela escola foram entregues ao Hospital São Leonardo de Três Arroios, que atende a comunidade local. Quando o Jornal Bom Dia desafiou as escolas a participar dessa campanha para reavivar o espírito natalino, a gente pensou que com as crianças precisaria uma coisa mais concreta para reavivar o espírito de Natal, porque só enfeitar um pinheirinho não ia atingir o objetivo. Então, numa reunião com as professoras, a gente pensou em fazer essa arrecadação para doar ao hospital, porque a gente sabe das dificuldades que o hospital passa e a gente sabe da importância dele. Ninguém gosta dele, mas todos nós precisamos. E quando nós precisamos, é muito importante que a gente tenha ele na nossa cidade funcionando. Hoje, na verdade, o Hospital Três Arroios somente está de portas abertas devido às doações das pessoas, dos contribuintes que contribuem mensalmente. Tem também a Oripasta da Prefeitura, mas principalmente também das contribuições individuais, onde que as pessoas chegam pessoalmente lá no hospital e fazem doações. E também com essa doação da escola aqui, que é de suma importância, né, para nós, que vai nos auxiliar agora nos próximos meses. Gestos de solidariedade foram espalhados pela região. As reportagens completas que mostram iniciativas positivas das escolas que arrecadaram alimentos e outros produtos para doar para entidades podem ser lidas nos cadernos especiais de fim de ano do Jornal Bom Dia e também no site www.jornalbomdia.com.br. E o nosso assunto agora é a estiagem. A falta de chuva já praticamente afetou cerca de 60% a 70% da produção de milho aqui no Alto Uruguai Gaúcho. Agora, a torcida é que a chuva venha para que não seja afetada também a soja e outras cadeias, como, por exemplo, o leite, né, que é também se preocupado muito aqui na nossa região. Bom, a Ragnara Zag foi conversar com produtores rurais e mostra de perto a situação de quem está no campo nesse momento. A nossa reportagem veio até a comunidade de São João Cascata Nazari, um trecho que pertence à Áurea, e a situação é realmente preocupante. Para você que acompanha de casa, não tem ideia do quão triste é chegar em uma plantação de milho e ver que os agricultores perderam mais de 70% dos seus investimentos. Agora, você confere o depoimento e também as demonstrações do que esses profissionais estão enfrentando. Uns 3 anos para cá, cada vez está sendo mais severa a estiagem, né? Esse ano, até mês de setembro, outubro, choveu normal, até setembro complicou para plantar. E a partir daí, novembro deu 2, 3 chuvinhas pontual e em mês de dezembro nada. Não choveu mais nada. Bem no ciclo que o milho mais necessita para fazer o grão. É um fim de ano triste que vocês vão passar, então? O mais triste dos últimos 5 anos. Tava sendo complicado, mas esse ano ali tá terrível. Essas 2 espigas que você tem na mão, explica um pouco pra gente a situação de cada uma. Essa dali é uma variedade da minha que o vizinho plantou uns 20 dias antes. Dá para comparar. Essa é a situação desse meu ali. Ali tem 2 espigas que eu tirei a par de um banhadinho, que na verdade quase não sofreu dano. É 2 de um pé só. O normal seria isso aqui, tá dando isso aqui, ó. E a do vizinho, ó, uma espiguinha e a metade do tamanho. Se tivesse dado as chuvas normais, então ela seria desse jeito? As duas, seria duas espigas por pé desse tamanho aí, como tá nas imagens que foi feita. Todos nós vizinhos aqui temos a mesma situação, temos exatamente uma perda no milho de 75%, 80%, que pode chover à vontade agora, que não recupera mais essa produção, certo? E não tem mais o que fazer aí. Agora é só encaminhar o seguro e esperar o que vai acontecer com o dinheiro, porque lucro a gente não vai ter esse ano com o milho. E de onde que o agricultor tira a motivação para continuar com as atividades no meio a tanta desgraça assim? Muitas vezes a gente quase não dorme mais, porque a preocupação é muito grande. Devido também à safra do soja, que ainda que a gente tem um pouco de esperança, que essa possa ajudar nós ainda
a recuperar um pouco essas despesas. Nós temos confiante agora no soja. Dá vontade de largar tudo às vezes? Dá vontade de largar tudo, não uma vez, muitas vezes dá vontade de nunca mais ir para a roça, né? Mas a gente faz o que gosta, na verdade, né? Então a gente vai continuar porque a gente gosta, a gente sabe fazer isso e a gente vai continuar fazendo isso, né? A região volta a viver os prejuízos da falta de água por perdas significativas na cultura do milho e também na soja. Em plenos festejos de fim do ano, que deveria ser um período de comemoração para o produtor, o setor terá que juntar forças para contar os prejuízos que aumentam a cada dia que não chove. A região tem 48.700 hectares plantados de milho grão e 15.840 de milho silagem, sendo que neste ano houve aumento de 2.000 hectares na área do milho em relação à safra anterior. Contudo, o quadro geral é preocupante. O engenheiro agrônomo-chefe do escritório da Emater de Erechim, Adriano Sincaruk, revela que há muitos problemas por falta de chuva. As pastagens estão bem com dificuldade, o produtor não tem mais comida para dar para os animais, está moendo o milho aí que sobrou aí, né? O milho está seco, dá para ver aí, não tem formação de espigas, então se o produtor faz silagem desse milho, sai uma silagem de baixa qualidade, somente volumoso, né? Sem energia e proteína. Pelo que a gente vê aí, as previsões são ruins para frente aí, só com tendência de se agravar a situação. Até esta quarta-feira, 76 municípios gaúchos já haviam decretado situação de emergência por conta dos prejuízos ocasionados pela falta de chuva, de acordo com o último boletim da Defesa Civil do Estado. Na próxima segunda, na sede da Defesa Civil, a secretária de Agricultura, Silvana Covatti, se reúne com a Defesa Civil e a Emater para alinhar as ações de combate à estiagem no Rio Grande do Sul. Preocupante, né? E aqui na região do Alto Uruguai, mais uma cidade afirmou que vai decretar situação de emergência na próxima semana. É o município de Cruzaltense. Ontem o prefeito Juarez Sandri visitou o interior do município. 30 de dezembro de 2021, encerrando o ano aí com essa estiagem, né? As lavouras de milho, principalmente, totalmente, né, perdidas aí, a produção já comprometida. Infelizmente, é a situação que nós estamos aí no município de Cruzaltense, na região de um modo geral. Deveremos estar decretando situação de emergência a partir da semana que vem, fazendo ali os levantamentos todos de perdas, né, para que a gente possa fazer. E infelizmente a situação é essa. A gente pode observar aí, são algumas lavouras de milho, né, todas elas com perdas irreversíveis, independente de voltar a chover agora, o não para essas lavouras de milho já não resolve mais. Então aqui cabe na palma da mão, né? As espigas aqui que são, olha aí a produção, cabe na palma da mão uma espiga de milho. Infelizmente a realidade nossa hoje é essa. Esperamos que volte a chover, né? Pelo menos recuperar um pouco das lavouras de soja e quem sabe aí uma futura plantação de milho. E aqui em Erechim, o prefeito Paulo Polis esteve no local onde é feito o bombeamento, a transposição do Rio Cravo para a barragem da Corsã e está auxiliando com que os erechinenses ainda não precisem entrar em racionamento. Num vídeo divulgado em suas redes sociais, o prefeito de Erechim pediu que as pessoas tenham consciência e economizem água. Oi pessoal, esse é o Rio Cravo e tem bombado água a 16 quilômetros aqui, entre 18 e 20 horas por dia. Vamos ajudar ele a manter a barragem para que nós tenhamos consumo de vidas humanas e de animais. Agora é hora do consumo consciente. Então não lave calçadas, então não lave carros, não lave casas. Essa é a chamada de atenção de hoje. Não esqueça, esse rio é bom, é forte, mas nós precisamos ajudá-lo.
E ontem, no programa Bom Dia Entrevista, a repórter Thaís do Carmo conversou com o meteorologista Peter Schauer sobre a questão da estiagem, do extenso calor que tem afetado a nossa região do Alto Uruguai. Segundo Peter, a região deve seguir com essa situação de poucas chuvas, pelo menos até abril do próximo ano. Veja. Peter, nós tivemos uma chuva aqui na nossa região, só que foi aquela chuva passageira de verão. Ela deu uma pancada rápida, assim, um pouco forte, mas ela ainda não foi o suficiente, sabe, para resolver os nossos problemas. A pergunta que vários agricultores querem saber: até quando, Peter, vai essa estiagem aqui no sul do país? Teoricamente, essa estiagem aí, provavelmente, ela vai seguir presente pelo menos até... Eu acredito assim que mais ou menos até abril, maio, mais ou menos aí ela deve seguir. Claro que são chuvas bem irregulares, bem mal distribuídas, que elas acontecem justamente por conta do calor e da própria umidade relativa do ar, que segue num padrão assim um pouco mais baixo, né? E isso acaba inibindo o processo de formação de nuvens carregadas. Então eu acredito assim que essas chuvas elas vão seguir pelo menos até todo o verão assim de maneira irregular. Esse mês aqui em particular aí de janeiro, ele vai ser um mês assim que tu vai ter até pancadas de chuvas com trovoadas, que são essas que a gente teve registrado na região de Erechim. Boa parte assim das cidades do oeste e sudoeste do Paraná também tiveram o registro dessas pancadas irregulares mal distribuídas. E agora eu acredito assim que janeiro, a primeira quinzena, vai ser um pouco mais seca, vai ter um que outro ponto aí com o registro dessas pancadas passageiras que vem com pouco volume. A segunda quinzena vai ter chuvas um pouco mais regulares, ou seja, elas ficam um pouco mais frequentes, mas ainda vai terminar abaixo da média. Fevereiro as chuvas elas ficam um pouco mais regulares, ou seja, elas são mais frequentes. E março volta a secar bastante. Pelo menos uma ou duas ondas de calor a gente deve ainda ter durante esse verão. E agora o assunto é a coleta de lixo. Olha, ontem pela manhã, trabalhadores do serviço que realizava a coleta de lixo aqui em Erechim interromperam o serviço pedindo melhores condições de trabalho. Veja na reportagem. Caminhões e funcionários parados e o lixo na rua. O pedido dos trabalhadores que fazem a coleta seletiva é de mais segurança, principalmente durante o trabalho. Segundo eles, a empresa responsável pelo serviço em Erechim não tem realizado a manutenção correta dos caminhões que fazem a coleta regularmente. A situação fez com que todo o serviço de recolhimento parasse ainda na noite desta quarta-feira. Os funcionários mostram os veículos com problemas mecânicos. Neste caminhão, o suporte onde os garis vão está amarrado por cordas. Esse outro caminhão estaria sem freios, segundo os motoristas. Já este outro equipamento que faz o tombamento da carga estaria quebrado. Este outro caminhão, que aparece em um vídeo feito pelos próprios trabalhadores, foi tirado e estaria com problemas na carroceria, que aparece furada nas imagens. A situação está bem precária em questão de segurança aí. Os caminhões, às vezes nós já saímos com um caminhão sem freio aí, arriscando matar um pai de família, uma mãe de família, entrar para dentro de uma casa aí. A situação está bem precária aí. Nós só queríamos melhores condições de trabalho, é uma coisa muito complicada de chegar, querer trabalhar e não ter condições para trabalhar. Caminhão quebrado, manutenção zero. Como vocês podem até ver, vazamento de óleo, estrivão amarrado com corda, oferecendo perigo até nós mesmos de cair. Ainda segundo os garis, a empresa teria dívidas com mecânicas e postos de abastecimento locais, além de não ter depositado o fundo de garantia dos trabalhadores, que estaria atrasado. Durante a manhã, representantes da Prefeitura e do Sindicato dos Trabalhadores estiveram no local, conversando com os funcionários. Apavorado com a situação, né? Nós viemos ver o que estava acontecendo. Ficou constatado aqui que a segurança não existe. A questão dos EPI, o material de prevenção de acidente, caminhão aí vazando líquido de freio, tanque amarrado com arame, né? Pode provocar um acidente. A cabine do motorista sem as condições também, porta que não fecha, porta que não abre.
E alguns dos itens também das leis sociais também tá negativo pela empresa, né? E então, mas é muito preocupante, porque esse trabalho com esses caminhões pesados dentro do perímetro urbano tem que estar 100% funcionando, porque pode provocar um acidente enorme, né? E além disso, o descaso que a empresa está tendo em garantir a segurança do trabalhador. Isso eu não entendo como, né? Porque esse é o mínimo que uma empresa pode prestar. Não se discute questão financeira, nada, a questão do material humano que está em jogo aí de saúde até a própria vida. A reportagem do Bom Dia entrou em contato com a empresa Engesa para esclarecer as denúncias feitas pelos colaboradores aqui em Erechim. Por telefone, os representantes informaram que, por enquanto, não irão se manifestar sobre o assunto. Por telefone, o secretário de Meio Ambiente de Erechim disse que a prefeitura está tomando uma decisão mais drástica com relação à empresa que faz o recolhimento do lixo e ao seu contrato. Uma reunião entre as partes deve ocorrer ao longo do dia. Queremos mais segurança, ninguém está fazendo greve, ninguém está fazendo nada. Só que é complicado a gente vir trabalhar, não ter segurança para tu trabalhar. Às vezes tu vem trabalhar, não sabe se vai voltar para casa, tendo uma família em casa. Bom, durante a tarde, após essa reunião entre prefeitura e a empresa Engesa, decidiu rescindir o contrato que era realizado desde 2019. A partir daí, a prefeitura decidiu tomar a frente e recolher o lixo dos trabalhos, pelo menos até a próxima terça-feira, quando uma nova empresa deve assumir. Após uma reunião entre a prefeitura e representantes da empresa Engesa durante a tarde desta quinta-feira, o contrato de serviço prestado de coleta de lixo em Erechim acabou sendo rescindido. Por telefone, o secretário de Meio Ambiente, Cristiano Moreira, explicou que até a próxima terça-feira a coleta será feita por caminhões da prefeitura com o apoio de garis. Até lá, um contrato emergencial deverá ser assinado com uma nova empresa que fará a prestação do serviço. A Engesa não é mais prestadora de serviço na coleta do lixo aqui em Erechim. A empresa está aqui, né, fez uma solicitação de desistência contratual unilateral. Nós não vamos deixar a população desassistida, já montamos um plano alternativo. Vamos fazer a coleta com os caminhões do município, então nós teríamos coleta ainda este ano, hoje e amanhã, né? Sábado já é dia 1º, então não teria coleta de qualquer sorte. Nós vamos fazer com os nossos caminhões, com os nossos motoristas e com o apoio dos garis e dos motoristas da antiga Engesa, no caso, não vai ser mais da Engesa porque o pessoal está sendo todo desligado da empresa agora de tarde ainda. Tá, isso em termos de coleta, então a gente vai garantir a coleta hoje e amanhã. Na segunda ou na terça-feira nós já teremos uma nova empresa fazendo o serviço de coleta aqui em Erechim. A Engesa prestava serviço em Erechim desde 2019, quando assinou um contrato com o município. Segundo o secretário, a Prefeitura de Erechim garantirá o pagamento de todos os funcionários da empresa, que prestarão os serviços para a próxima contratada. Nós estamos já se precavendo para garantir as questões, obviamente, trabalhistas aí de todo o pessoal envolvido nesse trabalho de coleta, né? Vai ser a primeira retenção contratual vai ser nesse sentido, né? Tá bom? Para garantir o salário aí do pessoal e restabelecer o mais rápido possível o serviço como a gente conseguiu restabelecer, né? Basicamente não teve coleta hoje de manhã, agora à tarde a coleta já... Lógico, não normalizada, porque não vai ser com os melhores equipamentos, nós vamos fazer com os nossos caminhões, são caminhões caçamba, não são caminhões próprios para isso, mas de qualquer maneira vamos fazer um faxinão aí, deixar a cidade o melhor possível nesses 2 ou 3 dias, depois na semana que vem a gente volta à normalidade. Em um vídeo nas redes sociais, o prefeito de Erechim, Paulo Polis, explicou a situação e pediu desculpas pelo problema. Boa tarde. Com relação ao tema da coleta de lixo, eu tenho a informar que a empresa que prestava os serviços para a nossa cidade hoje rescindiu unilateralmente o contrato com a prefeitura e também está demitindo todos os funcionários. Tá? Imediatamente, nós, através da Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Secretaria da Agricultura, colocamos os nossos equipamentos à disposição, veículos, e estamos fazendo, junto com os garis que são contratados provisoriamente,
fazer a coleta hoje e amanhã. E na próxima semana nós já estamos contratando uma empresa emergencialmente para fazer esse serviço. Eu peço desculpas pelo transtorno e informo para todos que nós vamos trabalhar muito para restabelecer os serviços normais com a maior brevidade possível. A gente conversou agora pela manhã com o secretário Cristiano sobre a situação aqui no município. Ele faz um alerta e diz que a coleta está sendo realizada de forma mais lenta, mas está sendo realizada. Ele faz um alerta e pede o auxílio dos moradores para que amanhã, dia 1º de janeiro, não coloquem o lixo nas ruas, já que não haverá coleta devido ao feriado. Há mais ou menos uma meia hora atrás, a gente conseguiu estruturar oito equipes de coleta com os veículos, motoristas da prefeitura e com os garis que prestam serviço para a cidade. Então, hoje a coleta diurna, né, que é a coleta nos bairros, ela vai estar acontecendo de forma normal, tá? Mesmo com não sendo as melhores condições, mas vai estar acontecendo de forma normal. A partir da virada, né, a partir de hoje à noite. Como amanhã, naturalmente, nós não teríamos coleta por ser 1º do ano, que o pessoal, então, segure o lixo, né, dentro das suas residências ou dentro dos seus pátios e coloquem o lixo para o serviço de coleta a partir da segunda-feira, novamente. Agradeço aí a colaboração de todos vocês para nós dar um tombo, né, nessa situação diferente que teve nesse final de ano, né, e para atender da melhor maneira possível a nossa população, mesmo que com essa operação de guerra aí que a gente montou em poucas horas para dar essa resposta rápida também para a comunidade e para o serviço de modo geral. Valeu, obrigado. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar o imóvel. Olha a Solar Imóveis, mobiliário de confiança e qualidade, que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, ou então um local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório, porque não a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis, no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, meu amigo, minha amiga. Você já sabe, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Um excelente 2022 aí da Solar Imóveis para todo mundo, tá bom? E nós vamos para o intervalo. Na sequência, a gente volta com mais um Bom Dia Notícias. Não saia daí. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano.
Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Nesse novo tempo que está por vir, nada será igual. Novos desafios irão surgir, mas a gente segue juntos até o final. Prepare-se para um novo tempo, o mundo gira e não pode parar. Siga em frente, se reinvente, vamos juntos viver o futuro e recomeçar. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência nesse horário do meio-dia, as informações aqui da nossa cidade. E olha, nós vamos falar agora que a gasolina vai ficar mais barata a partir de amanhã. Isso porque começará a valer a isenção de impostos que haviam sendo aplicados desde 2015 aqui no Rio Grande do Sul. A partir do próximo sábado, dia 1º de janeiro, milhares de produtos terão redução do ICMS no Rio Grande do Sul, com o fim das alíquotas que estavam majoradas desde 2015. Segundo a Secretaria da Fazenda, o consumidor deverá sentir os efeitos da diminuição de preço nos principais itens de consumo. Um dos itens em que a redução melhor poderá ser percebida é a gasolina comum, que deve ter uma diminuição de 44 centavos por litro. Além da gasolina, produtos como vestuário, calçados, eletrônicos e eletrodomésticos também terão redução de impostos. E o prefeito de Marcelino Ramos, Vanema Fessoni, está em Brasília. Nesse fim de ano, ele visitou a capital federal em busca de recursos para o município. E aí, pessoal? Hoje, dia 30 de dezembro, final da tarde aqui em Brasília. Passamos aí a semana buscando conquistas aí para nosso Marcelino Ramos, percorrendo aqui a Câmara Federal, o Senado Federal e ministérios por aqui em Brasília também, em várias reuniões, em várias audiências. E vamos levando aí conquistas para o nosso Marcelino Ramos. Próximos dias, próximos momentos aí, teremos boas novidades para nosso Marcelino Ramos, para a nossa gente. Aproveitando aí, estamos chegando no final do ano. Um feliz e próspero
ano de 2022 para todos nós, para nossas famílias, para nossas pessoas, para nossa gente e para nosso Marcelino Ramos. Vamos em frente. Muito obrigado aí. Tamo junto. Abraço. E agora a gente vai falar para você sobre Réveillon, né? Está chegando a virada e a gente vai dar umas dicas de look. Olha, o branco é a paz, o amarelo é o dinheiro, o vermelho é o amor. Tem outras cores também, viu? O verde aqui, hoje eu botei o verde para dar mais esperança, meu amigo Joy. Vamos ver agora na reportagem da Ragnar Azago. A noite da virada marca uma fase de renovação. Ela é motivo para alegria e comemoração em várias partes do mundo. Por isso, é tão importante escolher os melhores looks do Réveillon 2022. Assim, o ano chegará de forma ainda mais especial. A reportagem do Grupo Bom Dia conversou com a consultora de imagem e estilo, Camila Caldarte Cominetti, que deu algumas dicas para a produção. O Réveillon, ele remete muito a essa questão de cores, né, nos looks. Mas eu acho que existem vários caminhos. Então, aquela mulher que gosta do branco, que transmite suavidade, tranquilidade, ela pode trazer um ponto de cor, seja no calçado, num acessório, na cor do esmalte também, né, uma maquiagem que tem um pouco mais de cor. Mas também tem outras cores que a gente pode também utilizar no Réveillon, né? E eu vou trazer aqui 6 apostas que eu daria como sugestão, né? Então, o verde, que também é muito presente. Eu acho que nós estamos num momento que remete muito à saúde, à tranquilidade também. Então, eu acho uma aposta muito bacana. O vermelho, que ele é um tradicional, mas ele também remete uma força, uma energia feminina. Então, aquela mulher que quer se sentir um pouco mais empoderada é uma excelente aposta. O laranja, que é uma super tendência, que está aí arrasando em diversas coleções também. É uma cor que traz bastante criatividade, modernidade, alegria também, né? O azul também é uma cor da serenidade, que traz uma tranquilidade em conjunto. E o amarelo alinhado ao dourado, né? Que algumas pessoas fazem essa mistura. Então, o amarelo, ele tem muito essa questão do sol, da energia, assim como o dourado tem o glamour, né? E o brilho. Então, eu penso que essas seriam algumas cores de aposta, mas eu acho que é muito importante em a gente focar em uma cor que a gente vá se sentir bem. Fugir um pouquinho das regras, porque não adianta você usar um vermelho no Réveillon se é algo que você não gosta, né? Então, use aquela cor que você se sinta bem, que representa a sua personalidade, para você começar o ano bem. Para quem está em dúvida de, além da cor, qual peça utilizar, a profissional aconselha. Pensar muito na textura, né? Eu acho que às vezes é mais importante a gente alinhar a textura do que propriamente dito o modelo. Então, eu fugiria um pouco das estruturas do jeans, talvez um jeans mais leve, né? Com um tom um pouco mais claro. Misturar com uma peça que tenha um tecido mais suave, para que tenha essa questão da acessibilidade, essa questão de estar próximo das pessoas que a gente gosta. Então, fugir um pouco de tecidos estruturados. Mas acho muito bacana uma pantalona, né, que você pode utilizar tanto com uma rasteira como um salto, só tomar um cuidado para ela não ficar arrastando, né? Um vestido, que agora os vestidos estão super em alta, tanto um modelo acima do joelho, para quem prefere aqueles modelos mais longuete ou longo também, acho super bacana investir, né? Macacão também é uma proposta bastante usada, as peças de alfaiataria, a calça mais reta, pantacura, então acho que são peças assim que você consegue levar a um estilo muito elegante, sofisticado, também com essa questão da leveza, da acessibilidade que o Réveillon pede. Quanto às cores do verão de 2022 e o inverno que ainda está por vir, Camila indica que a intensidade estará em alta. O verão ele veio com muitas cores, né? Inclusive a gente ouve falar muito no Color Block, que são o quê? Blocos de cores no nosso look, né? Então, a gente viu que as coleções elas ousaram bastante, a gente está vendo muito o laranja com o rosa, né? O azul com o laranja, o vermelho com o rosa. Então, a gente viu bastante o Color Block. Também vimos bastante a intensidade das cores. Vocês viram que as cores estão vibrantes e elas estão
intensas. Isso quer dizer que a gente está subindo a nossa força, né? Então, as cores, elas têm sentimento. Então, essa intensidade é justamente para subir a força. O que nós vamos ver no inverno? Bastante intensidade de cores também. Vamos ver algumas linhas, por exemplo, uns tons de café, a gente vai ver também. Vai se ver muito metalizado também no inverno. Então, quem gosta de apostar no metalizado também. Em termos de estrutura, a gente vai ver também desde uma mistura de um moletom junto com um couro ou com uma peça mais metalizada, uma textura mais leve, então vai se ver bastante isso no inverno. Muito bem, né? O importante é você se sentir bem confortável e feliz. Bom, mas a virada também é preocupante para os donos de pets, principalmente com essa coisa de soltar fogos de artifício, viu? Os cachorrinhos e gatos ficam super assustados. Mas você sabia que tem um jeito de proteger eles para não sofrer tanto nesse momento dos fogos? Veja na reportagem. Os fogos de artifício podem assustar e muito os pets. Em épocas de festas de fim de ano ou finais de campeonatos de futebol, eles enchem os céus e acabam por amedrontar os bichinhos. Isso acontece porque os animais possuem uma capacidade de ouvir muito mais potente do que a dos seres humanos. A equipe do Grupo Bom Dia conversou com o médico veterinário Diego Agazzi, que explicou quais problemas podem causar nos bichinhos e uma forma de proteção para amenizar os efeitos do barulho. No final do ano é o período que a gente mais atende cães que se machucam, que chegam em crise convulsiva, né, pela questão do estresse com a soltura dos fogos de artifício. Durante o ano até ocorrem algumas vezes também, né, finais de jogos de futebol, né, mesmo no município sendo proibido a soltura dos fogos, ainda ocorre. Tá? Então, nessa época onde tem a maior concentração desses acidentes, atendo muitos cães que se machucam, tentam passar por portas de vidro, se cortam muito, crise convulsiva, quadros de estresse muito grande. Alguns animais, inclusive, se mutilam por estresse, eles deitam na caminha, começam a se roer os dedos e tiram até partes de pele, até musculatura. O profissional ainda indica algumas medidas para que os pets não sejam tão prejudicados. O melhor a se fazer é tentar manter o cão mais calmo, perto do tutor ou de uma pessoa de confiança. Tá? Um local melhor seria fechar as cortinas para evitar o estímulo luminoso também dos fogos. E o som também, deixar a casa fechada, colocar uma música mais calma para amenizar um pouquinho. Acostumar o cão durante o ano também é importante, fazendo uma adaptação do cão, né, com um som alto. Então vai colocar na caixinha de som de casa, som de fogos baixinhos e estimulando ele como se fosse algo positivo, dando um petisco, fazendo carinho e gradativamente aumentando o som até o cão acostumar que isso não vai ser nada prejudicial para ele. A utilização de abafadores nos ouvidos também é bem interessante. Vamos colocar algodão e passar uma faixinha nas orelhas dele para diminuir esse som, né? Mas não existe nada que acabe, a não ser parar com a soltura dos fogos. Diego afirma que deixar o cão sozinho é contraindicado. Essa semana atendi um cão que acabou morrendo, né? Os tutores chegaram em casa, ele já havia morrido porque ele ficou preso na grade. Então ele tentou fugir em função do som, e não conseguiu, ficou preso na grade. Quando eles chegaram em casa, ele já havia morrido. O outro entrou num quadro de estresse muito grande, teve que vir para a clínica também com convulsão. Então, sempre tem que estar junto com eles. Nesse momento, é importante estar junto com eles. Então, aqui nós temos o Denis. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a colocação desse abafador. Então, é bem simples. A gente vai utilizar apenas um pouquinho de algodão e uma faixinha. Então, a gente vai fazer uma bolinha com algodão sólida, não pode ser com muitos pedaços, para não ficar nada preso no ouvido. Vai fazer a bolinha e colocar dentro do ouvido dele. Então vai colocar a bolinha lá dentro do ouvido, os dois ouvidos, segura a orelhinha para baixo para ele não sacudir e tirar. Nesse ouvido da mesma forma. E utilizar uma faixinha. Opa. E a gente vai enfaixar.
Não vai ficar bonito, mas vai ser funcional para essa época do ano, que eles vão ficar mais tranquilos, com muito menos som. Vai colocar ele dessa forma, utiliza toda a faixinha, porque ela vai ajudar também a abafar um pouquinho o som. Não pode apertar muito, ele tem que ficar confortável com ela. Pode-se utilizar também uma meia e cortar o fundo dela. E vai colocar ela dessa forma e prender com uma fitinha. Ela vai ficar bem confortável para ele. Muito bem, né, gente? Show de bola. Vamos agora aos destaques do esporte com o Eric Oliveira. Muito bem, Leandro. Boa sexta-feira para ti e para todos que nos acompanham no Bom Dia Notícias. Chegamos ao último dia de 2021 e que ano em que reservou algumas emoções, tanto para o lado do Internacional quanto para o lado do Grêmio, do Atlântico, do Ipiranga, das coberturas que fizemos com o Rally, das Olimpíadas e tantas outras. Nós chegamos agora e colocamos o ponto final nesse ano, mas que teve em sua retrospectiva e principalmente para o lado de Grêmio Internacional, algo que não foi tão positivo assim. Do lado do Inter, ontem uma entrevista reveladora que concedeu o presidente Alessandro Barcelos à Rádio Bandeirantes e realmente admitiu que o ano do Internacional foi um ano abaixo da linha do medíocre, um ano insuficiente. Ele falou bastante a respeito dessa mudança da troca do Abel Braga, que estava em 2021 até o início de 2021, em janeiro, ainda da temporada de 2020, que se prolongou por conta da pandemia, e dessa mudança, dessa alteração. Claro, uma promessa de gestão, mas ele insistiu, junto com ele, João Patrício Hermann, e bancaram Miguel Ángel Ramírez na troca por Abel Braga, e ele admitiu que, de fato, foi um fracasso. Ele falou sobre diversos temas, eu quero pontuar, assim como fiz ontem, em relação a Romildo Bolzan. Por que Alexander Cacique Medina não será Miguel Ángel Ramírez? E, segundo o presidente, ele disse, pela proximidade na forma de jogar com aquilo que o Internacional estava fazendo anterior a Miguel e também do trabalho do Diego Aguirre. É um pouco mais próximo a forma de trabalhar, não tão distante, quando aqueles conceitos e aquele entendimento de futebol do Miguel Ángel Ramírez, que até pode ser coerente, mas que não deu certo no Internacional. Não vamos pegar todo o trabalho do cara e jogar no lixo. No entanto, é preciso dizer isso. O Alexander Medina tem um trabalho que é um pouco mais similar, até mesmo com aquilo que se vê no Brasil. Isso foi o que disse Alessandro Barcelos. Reconhecimento por onde passou, ora, até surpreende, porque um técnico que tem pouco mais de 4 anos, um técnico que começou a trabalhar no mercado recentemente, mas tem, pelo menos segundo o que diz o presidente, um reconhecimento por onde passou. E, de fato, esse último trabalho, por exemplo, no Tajeres, onde ele conseguiu uma 3ª colocação, brigando com grandes clubes no cenário argentino, com River, Boca, Racing, entre outros, é preciso, de fato, dar mão à palmatória pelo que faz El Cacique Medina. Mas é preciso ter calma. Capacidade de liderança no vestiário. Isso é algo que o Diego Aguirre poderia até questionar se tinha ou não. Porque o Diego Aguirre, todo mundo sabia do comportamento dele nas coletivas, nas apresentações, na exibição à beira do gramado. Um técnico que se mostrou intransigente com o momento do Internacional, não sei. Mas sim de aceitar passivamente algumas situações que aconteceram, e principalmente nessa reta final. Então, o Cacique Medina, isso foi algo dito, inclusive pelo próprio diretor executivo do Internacional, o CEO Paulo Brax, ainda na segunda-feira, reforçada agora, nessa tarde de quinta-feira, em entrevista à Rádio Bandeirantes, do que disse Alessandro Barcelos, de que o Cacique Medina ele tem um perfil, ele tem uma personalidade que muito agrada ao Inter, que tinha na sua primeira intenção fazer uma investida a Felipe Melo. Um jogador que sim demonstra intransigência quanto aos maus resultados, que se indigna diante do fracasso, que tem esse potencial de liderança no vestiário, dentro de campo, que chama para si a responsabilidade, só que o Internacional não conseguiu trazer o Felipe Melo, fechou com o Fluminense, bem como também o Abel,
e aí é assunto também para outra discussão, mas o Internacional tinha esse interesse em trazer alguns nomes, né, algumas figuras nesse sentido, e conseguiu trazer o Cacique Medina. Mais um ponto do porquê Cacique não será como foi Miguel Ángel Ramírez. São escolhas diferentes. Quero deixar o torcedor tranquilo. Abre aspas. Quero deixar o torcedor tranquilo. Fecha aspas. Essa foi a frase de Alessandro Barcelos para dizer que, calma, torcida do Internacional, não será a mesma coisa como foi Miguel Ángel Ramírez. A única semelhança é que são estrangeiros. Essa foi a fala do presidente colorado. Acho que dá para dizer que deu algum ânimo para a torcida que estava um pouco preocupada e que não é todo mundo que tem um conhecimento. Hoje fica muito mais fácil. A imprensa tem um papel importantíssimo nessa questão de expor aquilo que é o trabalho de um profissional e em busca de números, fazer uma análise. Esse é um papel importantíssimo para a torcida, mas nem todos têm esse contato, principalmente com o futebol. Então, vai uma mensagem que o próprio Alessandro Barcelos disse: calma, torcida do Internacional. Calma. E calma porque os anúncios de novas contratações, em breve, devem fazer parte do noticiário colorado. Porque Paulo Brax está em silêncio, trabalhando. Nicão foi o nome da quinta-feira, jogador referência do time do Atlético Paranaense e que, sim, pode estar perto de um acerto encaminhado com o Internacional. Jogador que se faz muito forte, que se fala muito forte nos bastidores do Inter. Um jogador que é importantíssimo nessas últimas trajetórias com o Atlético Paranaense, que deve estar de saída. O São Paulo, sim, estaria interessado na contratação do Nicão, mas está pendendo mais para o lado de Porto Alegre. E no próximo domingo, amanhã, sábado, dia 1º, no domingo, o Internacional vai receber uma resposta em relação ao Nicão e pode estar muito perto de chegar para compor a peça ofensiva do Inter. O Paulo Brax disse que o time tem a necessidade de um lateral direito, de um volante, de um centroavante e 2 pontas. Então, o Nicão seria um desses 2 pontas. O Inter ainda não revelou, mas se fala também na contratação e no anúncio de mais um jogador para o ataque, que não tem tanta expressão, mas é um nome que a direção do Internacional já tinha trabalhado em alguns momentos. E para quem fala em volante, Rodrigo Dourado deve permanecer e Rodrigo Lindoso também, mas sobre Edenilson, que foi escolhido, né, o melhor volante do Brasileirão, aliás, é o principal jogador do Internacional, por mais que o Tyson tenha uma identificação, hoje em questão técnica, né, e compreendendo, né, as valências técnicas e também táticas do que representa o Edenilson em campo, eu posso dizer que ele é o jogador mais importante do Internacional. O Tyson tem toda a identificação, é o capitão, mas hoje o Edenilson é incontestável a sua qualidade. E, segundo o Alessandro Barcelos, nessa mesma entrevista, disse que existe um contrato e que o resto são especulações. Então, a direção do Internacional conta muito com o Edenilson para essa temporada. É fundamental a presença do Edenilson na equipe para conseguir dar ao Internacional essa continuidade. Por mais que se falou em reformulação e remodelagem, é difícil de conseguir fazer isso de uma hora para outra. O Internacional tardou em tomar algumas decisões, então não vai ter tantas mudanças assim. Claro que algumas saídas têm que ser preenchidas, mas jogadores como Edenilson, como Tyson, como Dourado, devem permanecer no elenco e fazer parte do projeto de 2022, sob o comando de Alexander El Cacique Medina. Muito bem, Leandro. Do outro lado do Grêmio, aquilo que se falava como uma hipótese que havia sido confirmada por Romildo Bolzan, agora parece que está muito perto de se concretizar. Porque Diego Souza está apenas a questão de detalhes separados da arena. O jogador que tinha seu contrato até a temporada 2021 não renovou com o Grêmio e estava livre no mercado. Essa reviravolta fez com que o Grêmio fosse até esse mercado e tentasse encontrar um centroavante, um camisa 9, para tentar substituir o Diego Souza. Sem êxito. Então, desce o degrau da escada. Volta atrás. Se essa decisão foi assertiva, ou pelo menos na minha opinião, analisando tecnicamente, um jogador que, por mais que estava e demonstrou um sobrepeso, idade avançada, fez gols.
Contribuiu com o Grêmio. Contribuiu. Aí, fazer uma análise fria? Contribuiu. Vamos fazer uma análise fria. Mas é preciso analisar o contexto, que é algo extremamente importante dentro do futebol para se falar e dar algumas cartadas. E o Diego Souza esteve presente em um clube que foi rebaixado, fez parte de um vestiário que se mostrou rachado em alguns momentos, a direção volta atrás. Apenas detalhes separam o Diego Souza de uma nova recontratação, e a questão de tempo. Pelo menos essa é a grande informação do lado do Grêmio. O Jean-Pierre está de saída para o Atlético Paranaense, e o futebol, às vezes, ele prega essas peças. Um jogador que foi afastado, que foi contestado e que agora vai disputar uma Copa Libertadores, lá com o time do Paraná. O anúncio oficial do Diego Souza deve acontecer em breve. Foram 9 saídas e o Grêmio agora, com essas novas contratações que foram anunciadas, deve montar esse elenco sob o comando de Denis Abrão e também Wagner Mancini. Muito bem, Leandro. No ano que vem, na segunda-feira, nós voltamos a falar mais a respeito de tudo isso, porque a temporada de 2021 ela se encerra e, ao passo que se encerra de uma maneira negativa para a Grêmio Internacional, ela começa em janeiro de 2021 com muita intensidade, principalmente também dos times aqui de Erechim, do Ipiranga, e já tem um planejamento sendo executado para janeiro de 2021, e do Atlântico. Foi um prazer estar na companhia de todos vocês, esperamos um encerramento muito positivo para todo mundo, boas novas e feliz ano novo a todos. Muito bem, vamos conferir como é que fica o tempo com a Taiane do Carmo nesta virada, neste fim de ano, último dia de 2021. Veja. Oi, gente, vamos conferir como fica o tempo nesta sexta-feira aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. Uma massa de ar quente e úmida que já vem atuando aqui na região sul do país favorece o predomínio do sol, temperaturas acima da média e ainda chuvas irregulares. Isso também acontece por causa da umidade que vem do Oceano Atlântico em direção ao estado. Os especialistas ainda alertam que há risco de temporais de verão em algumas cidades. Será uma sexta-feira bem típica mesmo de verão. Vamos dar uma conferida aqui nos dados. Olha só, em Erechim a mínima será de 18 graus e a máxima de 30. A umidade do ar fica em torno de 29% e pode chover cerca de 7 milímetros. Em Barra do Rio Azul a mínima será de 21 graus e a máxima chega a 35. A umidade do ar fica em torno de 26% e pode chover cerca de 10 milímetros. Em Estação, a mínima será de 19 graus e a máxima de 31. A umidade do ar fica em torno de 27% e também pode chover cerca de 7 milímetros. Nós lembramos para você que mais informações em relação ao tempo você acompanha durante a nossa programação. E para encerrar o nosso Bom Dia Notícias de hoje, a gente vai ver para você uma mensagem feita por alguns líderes religiosos sobre a virada de 2021 para 2022, para que você entre o novo ano com energias positivas. Vamos ver. Reflita, ame mais, busque mais, se aproxime mais de Deus nesse 2022. Eu deixo esse recadinho para você. Como será um ano de muito teste, para a proteção das energias contrárias, é preciso muita oração em família principalmente, resgatar o verdadeiro sentido da família, estar com a família, estar em família, com os filhos, valorizar isso, né, cada momento. Sempre pedindo a nossa proteção ao anjo da guarda, né, acendendo uma velinha do lado de um copo de água, para que clareie o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, sempre mantendo o equilíbrio entre o plano espiritual e o material, entre a nossa vida, né, e o nosso espiritual. É caminhando, é construindo juntos, em família, em sociedade, que nós tornaremos o ano 2022 o ano mais propício para todos nós. Então peçamos ao Senhor que nos abençoe, peçamos ao Senhor que derrame sua bênção sobre nós, estando aqui nesse santuário também dedicado à Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima.
Além da mensagem dos líderes religiosos, o Grupo Bom Dia também deseja um feliz 2022. Um ciclo se encerra. Levamos dele os aprendizados para mais um ano, buscando dar o nosso melhor e inspirando o melhor da vida para que nunca nos falte harmonia. Boas festas para você! Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Em 2021, eu me despeço de você pela última vez, mas conto com a sua parceria na próxima segunda-feira, a partir do meio-dia, para que juntos possamos iniciar um novo ano e também seguirmos com as informações aqui de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho. Em nome da TV Bom Dia, eu quero agradecer a sua audiência. Você que esteve ligado conosco ao longo de todo este ano e nos prestigiou com a sua audiência. Nossos repórteres, colaboradores, todos que estão aqui e trabalham diariamente para levar a notícia até você, sentimos muita honra em termos você como nosso telespectador. Em 2022, queremos novamente a sua companhia e contamos com a sua parceria para que assim possamos continuar levando as informações de Erechim e do Alto Uruguai para todo o Brasil e todo o mundo, seguindo a nossa missão principal, que é trazer e fazer jornalismo com qualidade. Um abraço para você, um excelente 2022, tudo de bom, bom fim de semana e até segunda-feira.